Boa noite, bem-vindo às notícias. Hoje é o segundo dia do 12º Congresso do Partido Frelimo. O Congresso da Frelimo está a ser marcado por intervenções de partidos políticos amigos da Frelimo, a começar por Cyril Ramaphosa, do ANC. Houve também intervenções do Partido Comunista da China e também do Vietnã. Mas vamos perceber melhor com o jornalista Francisco Malhate, a partir da escola do Partido Frelimo no município da Matola. Malhate, boa noite. Boa noite, Isaura. De fato, nesta altura decorre a discussão do programa do Partido Frelimo para os próximos 5 anos. É uma discussão antecedida pela respectiva apresentação que teve lugar já há pouco tempo, há menos de 1 hora, na altura em que terminaram as saudações das províncias de Nampula e de Gaza ao 12º Congresso e, portanto, iniciou a apresentação feita pela senhora Ana Rita Sitole. E nesta altura, os congressistas estão a debater o programa, aquilo que são as linhas de orientação da atuação do Partido Frelimo para os próximos 5 anos. Ainda hoje foi um dia de análise do relatório de atividades dos últimos 5 anos, que foi também acompanhado por um debate dentro do Congresso sobre aquilo que o partido fez, portanto, nos últimos 5 anos. Também houve esta saudação também dos partidos amigos. Primeiro foi a UNIP da Zâmbia, que saudou, portanto, o 12º Congresso, uma mensagem do respectivo presidente, mas depois também tivemos a mensagem do Partido Comunista Chinês e também do Partido Comunista Vietnamita, que tem os seus representantes aqui na Escola Central do Partido Frelimo. Também houve mensagem por parte do Congresso Nacional Africano da África do Sul. É uma mensagem que foi emitida pelo respectivo presidente Cyril Ramaphosa e endereçou essa mensagem aos congressistas que estão reunidos aqui na Matola, tendo vincado uma mensagem fundamental, é que a história une os dois partidos, a Frelimo e o ANC, e o ANC nunca vai esquecer o apoio que a Frelimo deu ao ANC para poder libertar ou também acabar com o apartheid na África do Sul. E por isso, este partido vai apoiar a Frelimo e o governo moçambicano a combater o terrorismo. Vamos acompanhar a seguir a mensagem de Cyril Ramaphosa aos congressistas da Frelimo aqui na Matola. Your Congress, due to many other pressing duties in South Africa. As revolutionary movements, we understand that our responsibility cannot and must not be constrained by the colonial borders that were imposed on us by our colonizers. There are none who understand more clearly than Frelimo and the people of Mozambique that no one can be free until we are all free. That no one can be secure until we are all secure. Since its founding, Frelimo has been a beacon of internationalism, fighting not only for the people of Mozambique, but for the people of Southern Africa. We are there fighting alongside yourselves as Mozambicans in the Cabo Delgado area, because we do believe that Mozambique cannot be secure until all of us are all secure, and that we should lend a hand. And that is why we say we will walk this journey with you. We will support you as you have supported us in the past, and as you will continue supporting us into the future. We say, a luta continua. Victory is certain.
Ficou então a intervenção de Cyril Ramaphosa, presidente do ANC, partido que reitera o seu apoio ao partido Frelimo que está no poder em Moçambique. A intervenção de Cyril Ramaphosa foi antecedida por um direto de Francisco Malhate a partir da escola do partido Frelimo no município da Matola. O Partido Comunista da China diz que a amizade com a Frelimo vem desde a criação do partido e se fortificou ao longo dos anos com ações para garantir o bem-estar dos povos dos dois países. O partido espera que o Congresso traga transformação na vida econômica e social dos moçambicanos. 通过此次大会，贵党将继往开来，带领莫人民在实现经济社会转型、推动国家持续发展、改善人民生活上取得更大成就。 Estamos confiantes de que a realização do 12º Congresso da Frelimo é também um momento para refletir e traçar os passos subsequentes. Com a liderança forte da Frelimo, o povo moçambicano ganhará os êxitos maiores na transformação socioeconômica, no desenvolvimento sustentável e na criação da vida melhor. 中方珍视与贵党深厚传统友谊。 愿继续深化两党交流合作，推动中莫全面战略合作伙伴关系行稳致远，携手构建高水平中非命运共同体。 Atribuímos grande importância à amizade tradicional com a Frelimo. Reiteramos a nossa vontade de aprofundar ainda mais as cooperações dos partidos, promovendo a parceria estratégica da cooperação global sino-moçambicana, construindo juntos uma comunidade China-África com um futuro compartilhado de alto nível. 祝中莫两党、两国和两国人民友谊万古长青。 中国共产党中央委员会 Desejamos a amizade duradoura entre os nossos partidos, países e povos, Comitê Central do Partido Comunista da China. O Partido Comunista do Vietnã também juntou-se ao 12º Congresso da Frelimo e enalteceu as relações entre os dois partidos. O segundo de 6 dias do 12º Congresso da Frelimo foi marcado pela continuação de saudações a Filipe Nunes, presidente da formação política. O Partido Comunista do Vietnã elogiou a Frelimo principalmente pelo combate ao terrorismo. The Communist Party of Vietnam has always been closely following the situation in Mozambique. We are happy to witness that Mozambique, under the leadership of Frelimo, has been increasingly stable. While peace was consolidated, the economy was recovering actively and the social security was guaranteed. Vietnam and Mozambique enjoy a traditional friendship cooperation. Since 1960s, the Communist Party of Vietnam and the Frelimo have built the solid solidarity and friendships, supported each other in the struggle against colonialism for national independence of each country. A delegação da província de Tete também teve espaço para saudar o presidente do partido. Nossa delegação enche-se de orgulho e satisfação pelo seu empenho, camarada Filipe Jacinto Nunes, líder visionário e incansável na busca de melhores condições de vida para o povo moçambicano, materializado através de diversos programas e iniciativas por si, camarada presidente, lideradas, como são os casos de um distrito, um banco, um distrito, um hospital distrital, um distrito, um tribunal judicial, condigno, água para todos, para a vida, o sustenta, entre outros que, mesmo diante de inúmeras adversidades, vem contribuindo para o bem-estar dos moçambicanos e do desenvolvimento desta bela, rica e acolhedora pátria dos heróis, a nossa pérola do Índico. Mas Tete não foi a única província a apresentar uma saudação. Assim também foi com a província de Gaza.
os membros e militantes da Frelimo na província de Gaza. Saúda o camarada presidente Filipe Jacinto Nyusi pelas grandes realizações com impacto direto nas comunidades, tais como a inauguração do aeroporto internacional Filipe Jacinto Nyusi, a inauguração da estrada Caniçado, Vila Eduardo Mondlane. Camarada presidente, podemos anoitecer ainda querer enumerar o que o camarada presidente fez na província de Gaza. O 12º Congresso da Frelimo continua este domingo e, segundo o programa, está prevista a eleição do presidente do partido. E os participantes do 12º Congresso da Frelimo dizem que o evento é uma oportunidade para o partido discutir os problemas da população com vista a dar soluções à altura das necessidades. Os congressistas exercitam o corpo, preparando também a mente para mais um dia de reflexão em torno de assuntos que mexem com o Partido Frelimo e o governo. Para nós conseguirmos continuarmos a remar para frente, com as dificuldades que temos estado a enfrentar, temos que tocar esses pontos, discuti-las de uma forma dinâmica. Uma dinâmica que a Frelimo precisa imprimir para responder em tempo útil às questões que preocupam a população. Sobretudo, as questões estratégicas que concorrem para a minimização do custo de vida do nosso povo. Do norte do país, a questão da segurança constitui um dos grandes desafios que os participantes querem discutir fortemente num contexto em que a deslocação forçada da população traz outro desafio para o governo. Nampula, neste momento, está a acolher cerca de 64 mil deslocados de Cabo Delgado. Agora, com a situação de Memba e de Irate, o número certamente que vai aumentar. E como o partido dirige o nosso governo, aqui nós iremos encontrar questões que vão certamente aliviar a situação dos nossos deslocados. O Congresso aqui vai nos ajudar a encontrar as minhas soluções, a encontrar aquilo que é visão para a reconstrução da nossa província. E como governo do distrito de Balama, de forma particular, temos a agenda de alimentar a província. A experiência de pacificação das províncias de Manica e Sofala é vista como uma conquista concreta, que deve ser aplicada nas províncias assoladas pelo terrorismo. Nós hoje temos a possibilidade de ir por todas as partes da província, da zona centro, à vontade, sem medo a qualquer hora. E isto é o resultado do compromisso que se fez para com a paz. E o mais importante é consolidar esta paz e para sempre. O nosso partido é muito maduro e devemos aceitar ideias diferentes, porque afinal de contas criam condições para o crescimento e a democratização da Frelimo. E como diz a Frelimo, o Congresso é também um momento de festa. A vice-ministra da Economia e Finanças diz que os preços dos combustíveis podem se manter nos próximos meses. Esta versão contraria a que tinha sido avançada pelo ministro do mesmo pelouro, Max Tonella, que anunciou uma possível redução a partir de outubro. O futuro sobre os preços dos combustíveis continua a divergir alguns dos intervenientes, até mesmo os que representam a mesma instituição. Primeiro foi o ministro da Economia e Finanças, Max Tonella, a dizer que o custo ia reduzir em outubro. Projetamos que pelo menos em outubro e eventualmente em novembro possamos ter a redução dos preços dos combustíveis líquidos em Moçambique. Qual redução? As gasolineiras travaram o entusiasmo que se podia ter criado ao dizer que não há condições para que os preços baixassem. Aliás, lembraram que estão a vender os combustíveis a um preço abaixo do aceitável. Pode haver uma queda de preço na fonte, mas é preciso explicar que essa queda não é uma queda que pode se manifestar automaticamente no preço de venda ao público aqui no país, por várias razões. O próprio processo ou a própria fórmula de cálculo do preço é uma média ponderada.
veio a público o economista Tomás Salomão a apelar bom senso entre as partes. Bom, não se sabe se o bom senso teria prevalecido. O certo é que o último pronunciamento veio de Carla Louveira, vice-ministra da Economia e Finanças. O processo de fixação de preços segue tanto o regulamento existente, que é o decreto 89. Tanto é neste contexto que nós vamos fazendo análise e apreciação daquilo que é a evolução dos preços internacionais, tanto dos combustíveis, e nesse contexto ver, portanto, quais são as margens que existem para alteração do preço a nível nacional. Portanto, nesse contexto está-se a vislumbrar, portanto, uma possível manutenção, até mesmo para assegurar aquilo que é a recuperação, portanto, dos custos que as gasolineiras têm estado a enfrentar no nosso país. A dívida do governo com as gasolineiras é um dos elementos a equacionar para a manutenção dos preços de combustíveis. É um aspecto que estamos a debater em conjunto com as gasolineiras e entendemos que, portanto, está a ser, portanto, equacionada nesta possibilidade de manutenção dos preços. Esta manutenção é, na verdade, um caminho que havia sido apontado por Tonela há meses, caso o executivo não tivesse dinheiro para compensar as gasolineiras. A ministra do Trabalho e Segurança Social diz que todos os membros do Conselho de Administração do INSS envolvidos no caso de desvio de mais de 20 milhões de meticais já foram ouvidos pela Procuradoria-Geral da República. Já há quase um ano que foi despoletado o escândalo sobre subsídios de início de funções para os membros do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Segurança Social. Trata-se de subsídios de mais de 20 milhões de meticais autodeterminados pelos envolvidos, o que na altura levou a ministra do Trabalho e Segurança Social a anunciar a criação de uma comissão de inquérito para averiguar a sua legalidade. Sabe-se, entretanto, que o caso seguiu à Justiça. Eu disse que nós entregamos o assunto a quem tem direito. Todos eles foram ouvidos à Procuradoria, então deixamos as instâncias próprias para responder. Mas a nível administrativo não houve alguma... Em novembro de 2021, quando o caso veio a público, um documento a que a STV teve acesso mostrava que o valor tinha sido transferido para as contas dos beneficiários, mas mais tarde suspenso. Os resultados da comissão de inquérito nunca vieram a público. A presidente da Assembleia da República diz que se tiver havido falhas no processo de indicação do diretor-geral do STAI, devem ser corrigidas com base na lei. A tomada de posse do novo responsável do STAI foi adiada devido a uma reclamação submetida à Comissão Nacional de Eleições. Não é de hoje que a indicação do novo diretor-geral do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral está a dar de falar. Depois de divergências no concurso público resolvidas com votação entre os membros da Comissão Nacional de Eleições, agora o eleito Lolo Correia viu a sua tomada de posse adiada depois de a CNE ter recebido uma reclamação sobre o processo. Para a presidente do Parlamento, o cumprimento da lei deve prevalecer, ainda que tal signifique que Correia tenha de ser retirado do cargo. Eu penso que a decisão de se olhar aquilo que são os procedimentos é correto. E essa lutar, saber que tendo havido erros, se houve erros, que estes mesmos sejam corrigidos. Então é isto que nós queremos. Se há processos que devem ser seguidos e se há falhas no processo, vamos corrigir. Ainda que tal determine a não indicação do atual, que foi indicado secretário. Vamos deixar trabalharem, depois no fim vamos ver. Está bem? E eu quero acreditar que os órgãos que estão a trabalhar irão encontrar a melhor solução, obedecendo aquilo que é a respectiva legislação. Sobre o caso, recorde-se, o presidente da CNE, Carlos Mazzini, explicou que a Comissão Jurídica está a analisar a reclamação, cujo teor não é conhecido publicamente. Há cada vez mais sobreviventes dos ataques terroristas que estão a regressar à vila de Mocímboa da Praia. Entretanto, há quem encontra quase tudo destruído e não consegue recomeçar. A alimentação e a habitação são as principais necessidades.
Tima Nurdini saiu de Mocimba da Praia em 2020 antes do grupo armado ter ocupado a vila e quando voltou a casa em julho de 2022 encontrou tudo diferente. Mocimba tinha amida, tangu tawe pai tangu na tane minha casa de miwili. Pakuja para tangona vile pia vinha ukanga wadangulanga. Não temos a água, não temos energia. Aqui em Mocimba, não temos banco aqui em Mocimba. Muitas pessoas que estão a regressar a Mocimba da Praia estão com dificuldades de reconstruir as suas casas, mas o maior problema que estão a enfrentar é a fome. Vyakula tanguika novyo tabura kamuno kwao. Damuno kwao tukamwani ko tisokola tikitafuna basi. Mafuta utendeka kamba ona miri au twa gana mafuta. Kamba nsele ule au na doji au twala. Kilu kamba una se au pata. Mashaka tu. Os poucos comerciantes que reabriram as barracas em Mocimba da Praia reconhecem o elevado custo de vida na vila, mas não podem baixar os preços para evitar prejuízos. Preço, mas e tocando no vetili cusa. Porque daqui a moeda de transporte está 400. Muno moja. Sambi comerciante atende matemática. Preciso alavenzo com transporte, que sambi o que dele usanya kama vya que usanya a mida. Além da fome, as pessoas que regressaram ao Mocimba da Praia estão a enfrentar dificuldades de acesso aos serviços sociais básicos, especialmente a saúde, que está a funcionar de forma improvisada. Sambi para ir para o banco socorro, pô, já pepe não, pá. Olha se eu baide. O kuka so venino vilipo sio kamba mida pale venino abasana avinamba kutimia venino fati kwa hospitali epa tangu kwanta wanu wengi tishanga sambi abinti mana tili kuka bitati gene ndanga tukete na talito asingana wapunguka tapate wana kwa tibisa wana lunguza mida na ikwaja vile. Apesar das dificuldades que os regressados a Mocimba da Praia estão a enfrentar, muitas famílias sentem-se felizes por voltar a casa e pedem ajuda de todos para recomeçar a vida e para que nunca mais a vila volte a ser alvo de ataques terroristas. Sakula vyakula vya mtitende nsada, matiba, escola, que aqui no Mocimba pia mtitende nsada tu kujengeke kamida. Mocimba da Praia foi reocupado em agosto de 2021 com a ajuda das Forças Armadas da República do Ruanda, que até agora continuam no terreno a garantir a segurança da vila e sede e de todo o distrito. Casas, hospitais, escolas e instituições do governo e privadas são entre outras infraestruturas destruídas durante o conflito armado e que precisam de ser reconstruídas para que a vida da população de Mocimba da Praia volte à normalidade. Os moradores dos quarteirões 4 e 6 do bairro de Jimo, no município de Boana, não têm corrente elétrica. Há já quase 5 anos que pedem luz, mas não há respostas. Percebe a língua pode pensar que as canções expressam alegria, mas não, trata-se de um grito de socorro. O pedido é de mais de 70 famílias dos quarteirões 4 e 6, que há mais de 20 anos vivem às escuras e dependem de painéis solares ou de vizinhos que têm energia. Ahala kuni magezi hini yovashikazi aina magezi loko ujamati ya kutitimeta amumulo tengusuka ni mali ya 20 metikaji uya uyashava mati para ubotatana. Por 3 vezes, já se aproximaram ao município e à empresa de eletricidade de Moçambique para convencê-los a prover energia, mas as respostas nunca passaram de promessas. Disseram para aguardarmos o projeto, havia de aparecer um projeto, está aqui o papel de 2017. Antes do IDAI também fomos, depois disseram que o material foi para a província da Beira por causa do IDAI. A última tentativa foi no ano passado e a resposta que tiveram segundo este documento é que a corrente seria instalada no segundo semestre daquele ano. Os moradores denunciam irregularidades. Frequentemente passam carros aqui nas zonas a querer meter energia de uma forma clandestina para as pessoas.
cobra um valor, inclusive o último ele pediu 15 mil para 4 postes. No bairro, há casas com corrente elétrica e para expandir a rede para os quarteirões ainda sem corrente, são necessários no mínimo 7 postes de energia. Sem gravar entrevista, o diretor da área de serviços da EDM em Boane, Cremildo Elias, disse à STV que a Covid-19 atrasou o plano de eletrificação daquele e outros bairros do município. Entretanto, Elias garantiu que até o fim do primeiro semestre de 2023, todo o bairro será eletrificado. O Jornal da Noite sai agora para uma curta pausa, mas antes a informação cambial para si que nos acompanha a partir da STV. Até já. De volta às notícias. Já foi restituído à liberdade o vereador de Promoção Económica, Gestão de Mercados e Feiras na cidade de Nampula. Osvaldo Ossuf Momad, filho do presidente da Renamo, tinha sido detido por suspeitas de praticar atos administrativos ilegais que induziram ao erro o edil de Nampula, Paulo Van Halle. Vamos agora à província de Sofala, que quer aumentar a produção de peixe em cativeiro. Até 2025, prevê-se um aumento de mais de 3.000 toneladas. Iniciou esta semana, no distrito de Gorongosa, em Sofala, o povoamento de cerca de 200 tanques em alivinos. São tanques que foram distribuídos pelo Ciclone Idai em 2019. O povoamento é no âmbito do projeto de desenvolvimento da aquacultura de pequena escala, lançado no ano passado em Tete pelo Presidente da República. Estão disponíveis mais de 630 mil alivinos que serão lançados nos referidos tanques e em 160 gaiolas espalhadas nos distritos de Dondo, Bus e Cidade da Beira. É excelente. É excelente na medida em que veio nos reforçar. Significa estar ao nosso lado, ao lado de desenvolvermos nós e a parte que nos toca, que é o distrito. O apoio inclui, numa primeira fase, a provisão de ração que serão distribuídos a 1.500 piscicultores que pertencem a diversas associações. Como eu tenho 5 filhos, que eu tenho, outro está na sexta, outro está na terceira, outro na quarta. Mas com dinheiro, vai nos ajudar, me oferecer na capacitação para ter também um professor, pode ser enfermeiro. A previsão indica a produção de 200 toneladas de tilápia até fevereiro de 2023, número que se espera que venha a crescer até 3.000 toneladas em 2025, aumentando a renda familiar. Também aumentar a produção do consumo e a renda das famílias rurais e outros atores envolvidos na cadeia de valor da aquacultura. O objetivo desta iniciativa é reduzir a pobreza e melhorar a segurança alimentar e nutricional entre as famílias rurais. Morezi Causande, que falou em representação do governador de Sofala durante o lançamento da campanha de povoamento, afirmou que a iniciativa do governo visa melhorar a economia familiar. Isso vai se refletir na construção de casas melhoradas, vai se refletir na educação dos nossos filhos, vai se refletir no melhoramento da nossa vida social. Causante terminou lançando um desafio aos piscicultores. Por que não nós sonharmos um dia reduzir a importação de pescado no país a partir deste programa que hoje inicia? Lembre-se que o projeto em alusão prevê produzir em todo o país, até finais de 2025, cerca de 24.000 toneladas de tilápia e criar 17.000 empregos. Os índices de mendicidade tendem a aumentar na província de Tete. O problema abrange principalmente as crianças e os idosos. Apesar de não haver números oficiais, há cada vez mais idosos e crianças a praticarem mendicidade na província de Tete. Muitos idosos circulam nas ruas em cadeiras de roda de bengalas, guiadas muitas vezes por menores de idade para pedir esmola, alegadamente por não ter o que comer nas casas. Mesquitas e estabelecimentos comerciais são locais onde a maior parte dos idosos frequentam para mendigar. Estou sozinho em casa, a minha mulher cresceu.
Não tinha mulher, está sozinho. Não tem filhos? Filho tem, mas está com a mulher dele, mas não trata o pai. Não trata de pai. Taíbo Moussa tem 56 anos de idade, é casado e pai de 5 filhos. Mensalmente tem direito a subsídio de velhice através do Programa de Assistência Social Básica. Mesmo assim, decidiu sair à rua para pedir esmola, alegadamente por insuficiência de dinheiro para suprir necessidades básicas. Aí recebe 1.500 só. E não chega? Não chega. O problema não só afeta idosos. Crianças que muitas vezes servem de guias durante a caminhada também pedem nas ruas. Muitas destas crianças deixaram de frequentar a escola. Para atenuar o problema, o Instituto Nacional de Ação Social, INAS, delegação de Tete, diz que trabalhos de sensibilização estão em curso junto dos agentes econômicos e criou um centro específico onde apenas às sextas-feiras e sábado os mendigos buscam alimentos. Estamos a trabalhar nesse sentido, criando mais abertura, não é? Nós e eles, e sensibilizar-os que a melhor forma e o melhor local onde podemos entregar, não é? Aquilo que nós temos ou aquilo que os empresários têm para os utentes é lá no centro. Vamos agora à página internacional. A Rússia vai aumentar as penas por rendição ou recusa em combater. Todos os soldados russos que se recusem a lutar, que desertem, que desobedeçam as ordens ou se rendam na Ucrânia, vão agora enfrentar penas mais pesadas depois de uma nova lei promulgada hoje pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin. Portugal diz que o nacional tem dificuldades de agir contra a violação russa à Carta das Nações Unidas. O ministro dos Negócios Estrangeiros português falava na Assembleia Geral das Nações Unidas e diz que os ataques russos à Ucrânia violam todos os princípios de multilaterismo. Um dos pontos centrais de agenda da sessão 77 da Assembleia Geral das Nações Unidas foi a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. No entanto, na visão do ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, João Cravinho, o evento não produziu resultados, por isso fez um balanço negativo. O balanço que faço é um balanço sombrio. Nós tivemos aqui uma Assembleia Geral ensombrada pelo fato de haver um membro permanente do Conselho de Segurança, Rússia, que violou de forma mais grosseira a Carta das Nações Unidas, que é um documento fundacional e, nesse sentido, põe em causa todos os princípios do multilateralismo. Disse o ministro. Além das mortes e destruição, a guerra Rússia e Ucrânia tem elevado o custo dos combustíveis e outros produtos em vários países, incluindo em Moçambique, dado o facto de os beligerantes serem grandes produtores de combustíveis e cereais. De acordo com o representante de Portugal na sessão da Assembleia Geral da ONU, a comunidade internacional está com dificuldades em atuar face à agressão de Moscou. A 77ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas teve início a 3 de setembro, porém só a partir do dia 20 é que iniciaram os debates de alto nível e terminaram esta sexta-feira. O Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau deu 30 dias aos partidos políticos para aprovarem a sua existência nos termos da lei. A medida surge no contexto das eleições marcadas para 18 de dezembro deste ano. O Jornal da Noite observa agora mais uma curta pausa, mas antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Continuação de tempo quente um pouco pelo país inteiro. No sul, a cidade de Xai-Xai vai atingir o pico com 34, seguida de Maputo e Inhambane com 31 de máxima. No centro do país, Tete vai atingir o pico com 37 graus de máxima, seguida de Chimoio com 32, Climane na Zambésia 31, Beira, previsão de céu ligeiramente limpo, 29 de máxima.
Seguimos agora ao norte do país, Nampula 32, Pemba 29 e Lixinga vai continuar a cidade mais fresca do país com 25 graus de máxima. Até já. Retomamos as notícias. Olhamos agora o desporto. A Seleção Nacional Sub-23 venceu as Ilhas Maurícias por 3-0 em jogo da primeira mão de acesso ao Campeonato Africano de Futebol da categoria. A prova vai realizar-se no próximo ano em Marrocos. Tão fácil e simples. O futuro está garantido. O caminho para o CAN passa pelas Maurícias. Por aí, os meninos de Chiquinho Conde provaram que é possível lá chegar. Dos seus pés mágicos, Gianluca trouxe a magia ao jogo. Não só trouxe a magia, como também o segundo golo. Que bonito! As Maurícias limitavam-se apenas a acompanhar a banda. Moçambique ganha uma falta na grande área. Voluntarioso, Gianluca pega a bola para a cobrança da grande penalidade. Com a classe necessária, marca. Mas o árbitro manda repetir. Por quê? Só ele sabe. Na segunda tentativa, Gianluca falha. Bom companheiro que é, Zidane Cidade redimiu-se por ele ao marcar de cabeça. Estava feito o terceiro golo. Onde há ação, há reação. Os mauricianos até entendem um pouco de física, pois tentaram reagir, porém, em vão. Dar os parabéns aos meus jogadores que estiveram hoje aqui a divertirem e a dignificar aquilo que é esse escalão. O treinador foi a peça fundamental para este grupo fazer o que fez hoje. Os Mambinhas voltam a jogar esta terça-feira em Port Louis. O Costa do Sol empatou a uma bola diante da Associação Desportiva de Vilanculo em jogo da 12ª jornada do Moçambola. Continuamos no desporto. William Perry e Michael Murray são os grandes reforços do Ferroviário da Beira para a Liga Africana de Basquetebol e também para o Campeonato Nacional. Nova época, mesmas metas. Manter-se no topo do basquetebol moçambicano e conquistar a África. E o primeiro desafio passa por revalidar em outubro o título de campeão nacional de basquetebol conquistado ano passado com categoria. Depois, em novembro, fazer melhor na prestigiada Liga Africana de Basquetebol, prova que reúne as melhores equipas do continente. Para assumir as despesas de enorme ambição, o Ferroviário da Beira manteve a mesma estrutura do ano passado, onde se destacam os americanos William Perry e Michael Murray. Que eles deem o máximo, que sejam boas pessoas, isso é muito importante para nós, que eles convivam com a equipa e que se adaptem a nós e nós a eles, mas eles já estiveram aqui, assim que acho que não há nenhum tipo de problema de adaptação. Então vamos esperar que deem o máximo e como pessoa e como atleta. Novos valores têm igualmente enquadramento no plantel, até para a valorização da cantera da casa. Na defesa, no ataque, no ressalto, darnos o máximo, o que sempre temos dito aos jogadores e é o que fazemos. O Ferroviário da Beira está isento da pré-eliminatória da Liga Africana de Basquetebol, sendo que somente irá disputar a Elite 16. Para trás do desporto, vamos agora conhecer os destaques do Noite Informativa de hoje. No programa de hoje continuamos com Afonso Chavo a apresentar e vamos continuar a acompanhar o 12º Congresso do Partido Frelimo. A Chavo, além do Congresso, quais são os outros temas que marcam o programa de hoje? Olá Isaura, olá caro telespectador. De facto, o Congresso continua a marcar a atualidade, mas o Noite Informativa vai olhar para outros temas da atualidade. Vamos começar
olhando para o plano internacional. No plano internacional, vai terminar amanhã a Assembleia Geral das Nações Unidas. Houve vários discursos, esperavam-se vários temas, como, por exemplo, as mudanças climáticas, a paz no mundo e também a recuperação econômica depois da Covid-19. O que sucedeu é que maior parte do tempo foi tomada para falar da paz mundial. Os líderes mundiais dizem que as Nações Unidas, neste momento, não estão a ser capazes de responder a um desafio específico, que é a questão da paz. Tomam como exemplo o fato da guerra na Ucrânia estar a afetar a todos, absolutamente a todos, incluindo os mais poderosos do mundo. Vários líderes, como por exemplo o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, falam não só dentro da própria Assembleia Geral, como fora, que é preciso que se acelere, por exemplo, o processo das reformas do Conselho de Segurança das Nações Unidas para ver se pode melhorar e acelerar também a capacidade de resposta aos desafios atuais e mais candentes da atualidade. Vamos fazer análise sobre a possibilidade de realmente as Nações Unidas estarem desfasadas da realidade com o professor Alberto Ferreira. Mas não vamos terminar no plano internacional, vamos também olhar a nível nacional para a questão das oportunidades de negócios que podem ser encontradas a nível da Tanzânia, a vizinha Tanzânia, que recentemente recebeu Moçambique um convite da Tanzânia para que se explorem mais negócios naquele país. A presidente daquele país disse que em Moçambique, aliás na Tanzânia, só há uma empresa moçambicana a fazer exploração, tanto das várias oportunidades de negócios. Vamos, com 2 economistas, ver que oportunidades a Tanzânia pode oferecer a Moçambique e que tipo de mecanismos deveriam ser criados, para que Moçambique possa explorar o negócio que pode existir na Tanzânia. Já a fechar os nossos destaques, também não deixaremos de continuar a falar dos preços dos combustíveis. Nos preços dos combustíveis vamos fazer diferente. Na última semana houve um ping-pong entre o governo e as gasolineiras. Primeiro foi o ministro da Economia e Finanças que disse que haveria baixa dos preços dos combustíveis em outubro. Depois vieram as gasolineiras dizendo que não há condições disso acontecer. Hoje mesmo o Jornal da Noite exibiu uma peça de reportagem onde a vice-ministra dizia que os preços manter-se-ão mesmo para compensar o período em que as gasolineiras estiveram a cobrar menos do que devia. Nós vamos nos abstrair deste ping-pong para pensar nos elementos objetivos. O que realmente pode mexer com o preço dos combustíveis? Vamos analisar o decreto, que é o que norteia em Moçambique a atualização dos preços, e também vamos olhar o plano internacional, como é que estão os preços e quais são os desenvolvimentos, mesmo que não seja apenas meramente ligados ao combustível, que podem mexer com o preço destas commodities a nível internacional. Faremos com Muktala Borcarimo e também com Arlindo Langa. Depois teremos nosso habitual painel com a comentadora aqui do Noite Informativa, Ivete, que vai analisar diversos temas, como a questão da abertura do 12º Congresso da Frelimo. Vamos falar também dos recorrentes acidentes que têm estado a acontecer com os autocarros na área metropolitana de Maputo. Este é o menu que servimos no Noite Informativa de hoje. Até já! O convite está feito, daqui a pouco, depois do Jornal da Noite, no canal de notícias. É tudo quanto a informação no Jornal da Noite. Obrigada pela atenção dispensada. Vemo-nos amanhã, à mesma hora. Boa noite, bom fim de semana.